Recicle, reduza, reutilize, repense, Revita Engenharia Sustentável. Os 12 policiais envolvidos na chacina do bairro do Peruvais, em Salvador, que terminou com a morte de 7 pessoas, podem ir à júri popular. Hoje foram ouvidos mais 5 acusados do crime. O tenente Raimundo Barroso foi o primeiro a depor. Ele comandou uma das guarnições durante a ação policial no bairro do Peruvaz. O PM repetiu o que havia dito no inquérito. Segundo ele, a polícia foi recebida a tiros quando atendia uma chamada no local. Nós estamos negando que essas mortes foram criminosas. Foram mortes que foram embates de uma troca de tiro e uma legítima defesa que foi necessária e, infelizmente, é um cotidiano da nossa atividade policial militar. A operação policial aconteceu em março do ano passado. Os PMs alegam ter sido recebidos a bala por traficantes que participavam de uma festa. Versão contestada pelo Ministério Público. 4 pessoas morreram no local. Os corpos de outras 3 foram achados dias depois, na região metropolitana. Entre eles, o de 2 adolescentes. Diante das provas e das evidências apresentadas, o Ministério Público já decidiu. Vai pedir à Justiça que leve os 12 policiais militares acusados da chacina à júri popular. O julgamento deve acontecer ainda esse semestre. Outros 4 soldados também foram ouvidos durante a audiência. Todos negaram participação no crime. Na última quinta-feira, outros 7 acusados prestaram depoimento. E a gente continua falando sobre o caso Peruvais ao vivo com o repórter Walter Lima. Boa noite, Walter. A audiência já terminou? Não, Carol, boa noite. Ainda não terminou. E há novidades no caso. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o promotor de justiça, Davi Galo. Promotor, que novidades são essas? Olha, a princípio nós ouviríamos hoje os 5 acusados que restavam e mais 4 testemunhas que foram arroladas, sugeridas pela defesa como testemunhas de juízo. Dessas 4, apenas uma veio, 3 não vieram. E essa testemunha que veio, ela trouxe alguns fatos que carecem de uma comprovação maior. Ou seja, ela trouxe fatos acerca da conduta de algum dos envolvidos, no caso, sobretudo as vítimas, e sobretudo o que teria ocorrido naquele dia, momentos antes do suposto confronto entre a polícia e as pessoas que vieram a ser vitimadas. Então, com isso, a promotoria vai pedir para que essas 3 testemunhas que não vieram hoje compareçam novamente aqui ao fórum? Exatamente, se necessário for, conduzidas. Mas isso é só por um desencargo de consciência, porque eu diria a você hoje que o processo está pronto. Toda a prova colhida, sobretudo a prova pericial, é vasta. A prova pericial é aquela prova matemática, de uma precisão matemática. Nós temos essa prova hoje, que é suficiente para pedir a pronúncia dos acusados. Pronúncia por quê? Para que eles sejam submetidos a julgamento popular. Hoje o Ministério Público não tem dúvida nenhuma acerca da culpabilidade dos agentes. Agora, como nós devemos analisar e avaliar cada prova, nós vamos insistir para que sejam esgotados todos os meios de provas possíveis dentro desse processo. O senhor enfatizou essa questão de provas periciais. Nas evidências, quais as que o senhor destaca assim com maior força que evidenciam de que os policiais seriam responsáveis pela chacina? A prova de balística dos projéteis encontrados nos corpos das vítimas, o GPS dos veículos que foram utilizados, sobretudo as viaturas, a localização, onde eles estavam, para onde eles foram naquela noite. Tudo isso é um conjunto de prova pericial que nós temos, que nos assegura, neste momento, pelo menos pedir a pronúncia dos acusados. Claro que essa prova vai ser muito mais aprofundada em um segundo momento, no caso, no julgamento perante o Tribunal Popular. Rapidamente, promotor, se condenados, os policiais podem pegar até quantos anos de prisão? No caso, os que cometeram homicídio, uma pena mínima de 84 anos, com a pena máxima de 210. E no caso da ocultação, a pena mínima de 3 anos e uma máxima de 18 anos. Muito obrigado, promotor. Carolina Lima. Obrigada, Walter. 9 adolescentes com idades entre 13 e 17 anos foram apreendidos neste fim de semana em Pojuca, a 68 quilômetros de Salvador. Os menores são responsáveis por vários assaltos a estabelecimentos comerciais do município. Só nos últimos 5 meses, o grupo, conhecido em Pojuca como Gangue da Bicicleta, assaltou 3 vezes esta farmácia. Segundo a polícia, os menores costumavam ameaçar e até agredir as vítimas. Há uma semana, eles teriam assaltado um posto de combustíveis da cidade e, antes de fugir, espancaram a frentista.
Com os adolescentes foram apreendidos 2 facas, 25 celulares, algumas pedras de crack, dinheiro e uma bicicleta. Para a surpresa da polícia, das 7 armas apreendidas, apenas 2 revólveres e uma escopeta eram de verdade. Quase todos os jovens do grupo já haviam sido apreendidos por furto, assalto e tráfico de drogas. Eles estão à disposição do Ministério Público. Um homem foi morto neste fim de semana com 4 tiros no estacionamento externo de um dos shoppings mais movimentados de Salvador. De acordo com a polícia, a vítima, Janderson de Oliveira, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estava fugindo de outros bandidos quando foi assassinada. Hoje foi dia de volta às aulas na rede estadual de ensino. Em Salvador, um grupo de estudantes fez uma manifestação contra o aumento do valor da passagem dos ônibus. O protesto interrompeu o trânsito em diversos pontos da cidade. Na estação da Lapa, os estudantes fizeram um manifesto no posto de recarga do Salvador Card. A categoria também aproveitou a volta às aulas para protestar nas ruas. Em 5 pontos da cidade, eles pararam o trânsito. Fica aqui perdendo um tempão, quer resolver um problema e termina pegando esse garrafamento com esse sol quente. É um absurdo, né? Com o trânsito lento, quem esperava nos pontos de ônibus precisou de paciência. É um desacerto pra gente, que a gente fica aqui esperando o carro e o carro não aparece. Atrapalha muito a nossa vida. Eu tô morrendo de fome aqui, com sede, que eu tava no médico, mas eu me conformo, eles, cada qual luta porque quer, né? Os estudantes não aceitam o aumento da passagem de R$ 2,30 para R$ 2,50, a recarga antecipada do Salvador Card, e querem melhorias no transporte, com mais linhas nos horários de maior movimento. A prefeitura não se posicionou e provavelmente não irá se posicionar até que a gente realmente feche tudo novamente. Essa foi uma prévia do que nós realmente vamos fazer. Vamos continuar aí, vamos fechar as ruas, os principais pontos de Salvador. A cidade vai tremer porque os estudantes não vão sair da rua. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente na região do Dique do Tororó, em Salvador. Um motociclista desceu uma ladeira e perdeu o controle da moto. Ele e uma mulher que estava na garupa ficaram feridos. Josiane Oliveira teve ferimentos nas pernas e nos braços. Uma equipe do SAMU prestou os primeiros socorros no local. O marido dela também se feriu. O acidente aconteceu depois que o casal desceu a ladeira que liga Nazaré ao Dique. A motocicleta bateu na lateral do ônibus que ia na faixa exclusiva. O trânsito ficou lento no local. Na madrugada de hoje, 3 agências bancárias foram assaltadas na Bahia. Em Salvador, 2 caixas eletrônicos de um banco localizado na Avenida ACM foram arrombados. Os ladrões levaram R$130 mil. Em Macarani, a 619 quilômetros da capital, uma quadrilha roubou uma agência. Outro assalto aconteceu na cidade de Formosa do Rio Preto, oeste do estado. 8 homens armados fizeram 3 funcionários reféns que foram liberados na BR-135. Até agora, ninguém foi preso. Mais um fim de semana violento em Salvador e região metropolitana. Foram 18 assassinatos no sábado e domingo. Entre as vítimas, um adolescente que foi morto por um policial e pelo filho dele. Os 2 estão foragidos. Familiares e amigos de Rodrigo fizeram um cortejo até o cemitério de Plataforma, subúrbio de Salvador. Rodrigo Alves, da Anunciação, tinha 19 anos. Estava à procura de um emprego com carteira assinada para realizar o sonho de construir uma casa para a mãe. Ele estava trabalhando avulso, estava querendo um trabalho fixo que assinasse a carteira. Tinha botado até currículo em vários lugares e acho que um deles até chamou. Segundo a família, Rodrigo voltava para casa, ao lado da mãe, depois de um dia de trabalho por esta rua aqui no bairro de Plataforma, quando foi abordado pelo policial militar Nelson Moraes, pela esposa dele e pelo filho, de 17 anos. Rodrigo foi agredido pelo PM, esfaqueado pelo adolescente. Ele ainda chegou a correr para pedir socorro, mas foi assassinado logo depois com um tiro dado pelo policial. A mãe de Rodrigo chegou a pedir para que o filho não fosse morto. Ele veio logo com a arma, tirou a arma. Eu, moço, não mate meu filho não, por favor. Ele saia que agora ele vai ver comigo. Aí o filho já foi tirando da mochila a faca. Quando eu vi o tiro, eu saí desesperada pelo mabaço, pedindo socorro. Essa testemunha, que não quis se identificar, contou que Rodrigo sofria ameaças depois de uma briga com o filho do policial militar no ano passado. Ele estava descendo com a namorada, aí ele começou a agredir a namorada. Aí o Rodrigo pegou, falou para ele
Não bata na menina não, rapaz, que negócio é esse, tá batendo na menina? Aí ela pediu ajuda a ele foi levar a menina até lá embaixo. Aí quando chegou lá, os dois começou a brigar, aí pronto, essa rixa continuou. A mulher do policial, que também estava na hora do crime, foi ouvida e liberada. A polícia militar abriu sindicância para apurar o caso. Outra vítima da violência no fim de semana foi o filho de uma policial. O corpo do rapaz de 28 anos foi sepultado hoje. O repórter Celso Duran traz os detalhes. O enterro do jovem Leonardo Ferreira dos Santos foi aqui no cemitério da Baixa de Quintas. Leonardo era filho de uma investigadora de polícia da 24ª Delegacia de Veracruz. A família pediu para que a imprensa não acompanhasse a cerimônia e ninguém quis gravar a entrevista. Segundo informações apuradas até agora, Leonardo foi atingido na cabeça por um tiro disparado por um homem ainda não identificado, com quem ele havia tido um desentendimento depois de uma brincadeira. O crime foi na noite de domingo no bairro de Sussuarana. Celso Duran para o Bahia Record. Agora o futebol, alegria de um lado, frustração do outro. No primeiro Bavi do Campeonato Baiano, o Vitória levou a melhor, 3-0 para o Leão. E sobrou para Rogério Lourenço, que perdeu o emprego. Nas ruas da capital baiana, a torcida tricolor não consegue engolir a derrota para o maior rival. Pelo amor de Deus, é time de primeira divisão, meu amigo. Dá licença, viu? Um abraço, eu me sinto até indignado, revoltado. Até logo, Bahia. Pena que eu vou voltar pra segunda. Esse é o desabafo de um tricolor decepcionado, danado da vida com o time. Então voltamos ao domingo, Barradão. Dentro do estádio, apenas 15 mil espectadores foram ao Bavi e apagão do Bahia em campo. Júnior Timbó cobra a falta, bate-rebate na área e a bola sobra para Neto Baiano, que volta a marcar na reestreia pelo Vitória. 1 minuto depois, Elson recebe passe de Rildo e bate de primeira. 2-0 Vitória. Aos 46 minutos,